A ministra Carmen Lúcia, do STF, vê gravidade em escândalos envolvendo o MEC e manda a PGR se manifestar. Ações no STF, investigações na Polícia Federal e CPI do MEC miram esquema de corrupção no Ministério da Educação. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Kennedy, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosmo, boa noite, tudo bem? Bom estar com você aqui, com a Ana, com quem está nos assistindo. Kennedy, até onde vai esse escândalo, mais um escândalo aí, nesse caso especificamente, de corrupção no Ministério da Educação, Kennedy? É um escândalo muito grave, vem na esteira de uma política de desmantelamento do Ministério, né? Na verdade, o Bolsonaro destruiu o Ministério da Educação com esses ministros e culminou aí num caso de corrupção explícita, no qual pastores faziam intermediação de verba pública a mando do presidente da República, segundo o ex-ministro. E tem ainda a acusação, a suspeita, que segundo a ministra Carmen Lúcia, ao encaminhar para a Procuradoria-Geral da República a notícia crime, considerou grave o quadro narrado. Normalmente, quando um ministro supremo ou uma ministra recebe uma notícia crime contra o presidente, encaminha burocraticamente para a Procuradoria-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República é a única autoridade constitucional que pode investigar um crime comum do presidente da República. Mas nesse caso, ela encaminhou já dizendo que aí tem coisa. Então isso é inusual. Tem uma decretação de sigilo, que isso de alguma maneira dificulta um pouco mais a transparência do caso, acaba ajudando o Bolsonaro, mas não impede as investigações, porque as acusações são muito graves e tem uma CPI aí que pode sair, né? Tem toda uma pressão. Esse caso Pedro Guimarães, do assédio sexual e moral na Caixa, acabou contribuindo para desviar um pouco o foco da CPI do MEC e do MEC, né? Que é um escândalo de uma outra natureza. Então, os governistas estão também utilizando um pouco isso para ver se conseguem bloquear a CPI no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais uma vez joga de uma forma dúbia, o que acaba beneficiando o Bolsonaro. É exatamente isso que eu queria te perguntar, Kennedy. A gente está às vésperas do recesso do Poder Legislativo. Eles vão entrar em recesso nesse mês agora, dia 18, e tentam emplacar ainda nesse período antes do recesso, segundo os parlamentares de oposição que tentam engajar esse projeto da CPI, de que isso aconteça antes do recesso. Você acha que isso é possível? Acho que vai ser difícil. A CPI tem fato determinado e ela tem as assinaturas suficientes, é um direito das minorias. O Supremo já reconheceu que, tendo as assinaturas e tendo o fato determinado, o presidente do Senado, o presidente do Congresso tem que instalar a CPI. Mas ele enrolou para instalar a CPI da pandemia e está fazendo agora. Então isso vai ser uma briga política, né? Há uma chance sim, porque a acusação, a denúncia, ela é muito grave por si mesma, né? Mas nenhum governo quer CPI. O governo Bolsonaro acabou subestimando o impacto da CPI da pandemia e a menos de 100 dias da eleição, a praticamente 3 meses da eleição, é muito ruim para o governo que se permita que os parlamentares possam fazer essa investigação. Então tem um cabo de guerra aí, o governo tem força, acabou de aprovar uma proposta de emenda constitucional aí do desespero e o Rodrigo Pacheco faz um jogo duplo e de adiamento que acaba beneficiando o Bolsonaro. Agora, Kennedy, o que chama atenção também é que este caso de corrupção no MEC, envolvendo pastores que não têm nenhum cargo efetivamente no Ministério da Educação, que negociavam verbas para prefeituras, um gabinete dentro do MEC, em um escritório especial em Brasília, cai por terra essa narrativa do governo Bolsonaro de que o governo dele não tem corrupção. Como ele vai lidar com essa questão agora que ficou tão explícito e evidente, Kennedy? É uma narrativa mentirosa. O Bolsonaro ele é um corrupto, né? Ele e a família acumularam um patrimônio na sombra da rachadinha. E há casos diversos de corrupção no ministério dele, no governo dele. Ricardo Salles, a questão da própria rachadinha que envolve o filho Flávio Bolsonaro, questão imobiliária de Carlos Bolsonaro, enfim. O próprio Bolsonaro, o cheque para a primeira-dama, que até hoje ele não explica, ele xinga os repórteres. No caso do MEC, é uma política de destruição do Ministério, porque se a gente pegar desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando Paulo Renato Souza era ministro, depois veio o governo Lula, o Tarso Genro, o Cristóvão Buarque, o Tarso Genro, o Haddad, o governo Dilma, houve uma continuidade de políticas públicas que resultaram numa melhora
sistêmica da nossa educação. Com o golpe parlamentar de 2017, o impeachment da Dilma, se começa uma virada ali já no governo Temer e desmantelamento das políticas públicas anteriores, sobretudo da época do governo do PT, e com o Bolsonaro a destruição pura e simples. Essa narrativa dele é uma narrativa falsa, é uma narrativa mentirosa, como tudo no bolsonarismo, né? A mentira é uma arma política que ele usa. Mas ele próprio já passou a admitir agora que a corrupção tem caso isolado, ela é endêmica no Brasil e tal. Porque ele é um corrupto, é um governo corrupto, é o pior presidente da história do país. Esse caso do BEC, o caso que a gente vê do orçamento secreto, é corrupção na veia. Portanto, eu não creio que haja autoridade moral nenhuma no Bolsonaro. Isso é uma invenção, né, que parte da imprensa embarcou em 2018, mas agora a maioria já não embarca mais. Se a população entende. Agora, o foco da eleição também, Cosme, Ana, vai estar na economia, né? Não está na questão do debate da corrupção. Isso só tira do Bolsonaro qualquer força, qualquer credibilidade para um discurso dele contra a corrupção, porque ele é um corrupto. Uhum. E, Kennedy, falando agora da figura do Milton Ribeiro, que é essa figura que está aí no centro das atenções desse processo, ele também que foi encontrado ali no aeroporto com uma arma de fogo. É uma pessoa bastante polêmica, né? O que a gente pode falar mais sobre essa figura? Eu nem usaria a palavra polêmica, porque uma polêmica envolve eventualmente o cotejamento ali de posições antagônicas, defensáveis. Ele é um desqualificado mesmo, é alguém que não tem condição de ocupar o MEC, de falar de famílias desajustadas, relacionando isso a jovens, a crime. É um homofóbico, né? É uma pessoa regressiva, é um mau educador e está se revelando aí. As acusações de corrupção contra ele são muito consistentes. Portanto, é uma pessoa absolutamente desqualificada para ocupar o Ministério da Educação, como o Ministério do Bolsonaro de uma forma geral. Com uma exceção ou outra, a Tereza Cristina, que é uma conservadora, mas tem algum preparo para a área da agricultura, o Tarcísio de Freitas, que foi ministro, está aí se lançando candidato a governador de São Paulo, era alguém de segundo e terceiro escalão, entende um pouco dessa área, mas na média, de uma forma geral, o Ministério do Bolsonaro é um espelho dele, né? É um ministério incompetente, é um ministério que não entende os mecanismos de poder. Basta ver o que estão fazendo na economia. O Paulo Guedes está desmoralizado, né? E estourou o teto fiscal. Eles não são liberais, eles não são fiscalistas, eles são oportunistas que estão no desespero eleitoral para tentar se manter no poder. É um ministério muito ruim do Bolsonaro, que é um reflexo dele, né? É o pior presidente da nossa história. Ô Kennedy, você tocou num ponto importante, foi sobre a economia, o que vai, né, pautar especificamente o contexto eleitoral. Mas essa série de escândalos envolvendo notícias negativas do governo, que já vem de um longo tempo, mas agora com mais evidências e com provas especificamente, né? No caso do MEC, áudios, aí você tocou na questão envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, já mostra isso, já é um reflexo no próprio posicionamento do Jair Bolsonaro nos eventos públicos agora, porque esta semana, em um evento público, ele literalmente perdeu o controle total com um apoiador que estava na plateia. Você acha que já começa, isso já é reflexo dessa movimentação e deixando ele totalmente fora da casinha, digamos assim? Ele é uma pessoa que não convive bem com o contraditório e com a crítica. Ele ataca os jornalistas, sobretudo as mulheres. Ele também é um agressor de mulheres, como o Pedro Guimarães. Esses casos de corrupção, eles enfraquecem uma campanha que já está em crise, né? Ele está em segundo lugar nas pesquisas, ele não cai, mas ele também não cresce, está meio parado aí. Agora, ele entendeu que a questão está na economia. A gente viu ser aprovada ontem no Senado uma proposta de emenda constitucional que amplia o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, cria o auxílio caminhoneiro, há uma previsão de dar um vale-gás mais robusto, uma ajuda também para taxistas. Isso ele está entrando no debate que importa, que é o debate da economia. Com a inflação alta, com o desemprego ainda alto, ainda apesar de uma queda, ele está em desvantagem. O cenário econômico é muito negativo. Então, essas questões da corrupção, elas têm um efeito de dominar o noticiário, os jornalistas comentam, os veículos de comunicação dão, o presidente se irrita e tira energia da campanha. Agora, ele entendeu, como o Lula parece ter entendido também, que o debate todo está em torno da economia. E aí ele está criando medidas que são meramente eleitorais. É muito hipócrita. Haja óleo de peroba. Ele está propondo um aumento de gasto social até 31 de dezembro.
né? É uma coisa para a eleição dele. Isso não significa que a gente não deva apoiar mais dinheiro para os mais pobres. Eu acho bom que ele aumente de 400 para 600 reais o Auxílio Brasil, né? Eu entendo que no momento de alta dos combustíveis, talvez valha mesmo analisar um subsídio direto para os caminhoneiros. No momento desse, são trabalhadores também, né? A gente não deve separar as coisas. Agora, a lógica dessa PEC, desse gasto fiscal dele, desrespeita o teto fiscal que eles mesmos diziam apoiar, as regras, o discurso que eles fizeram, o ministro da Economia que está totalmente desmoralizado. Agora, terá algum efeito social. Se isso vai se reverter em alguma coisa do ponto de vista eleitoral para o Bolsonaro, a gente tem que acompanhar. Falta pouco tempo, as coisas na economia demoram a dar um retorno, talvez ali na franja, na margem, ele consiga alguns pontos percentuais de intenção de voto ou de aumento da popularidade. Mas eu acho que essa eleição está muito fadada a uma derrota do Bolsonaro e a uma vitória do ex-presidente Lula. Sobretudo se o ex-presidente Lula não errar e mantiver o foco na economia, né? Ô Kennedy, você tocou nesse assunto do pacote de bondade aprovado com a PEC na última quinta-feira pelo Senado, Congresso, aliás. Agora, o que chama a atenção, mesmo que elevando para R$600 aí o auxílio, vale gás, Kennedy, a situação, quando eu falo isso é por conta de, agora me colocando no papel de brasileiro que vai ao supermercado, que vai até a bomba do posto de gasolina, que vai ao açougue, enfim, que tá tão caro, mas tão caro, que na prática, esse pacote de bondade, na minha opinião, especificamente, não vai surtir nenhum efeito. E essa semana, inclusive, eu já comecei a ler de economistas falando, olha, isso aí lá na frente, porque a corrupção está tão alta, ela consome e corrói o poder de compra do trabalhador, que esse pacote de bondade não vai surtir nenhum efeito. Na verdade, vai ser um tiro no pé. Eu queria que você comentasse essa questão. Eu não sei se será um tiro no pé, Cosmo, porque assim, algum efeito eu acho que surte. Eu concordo com você, eu também tenho ido ao supermercado, eu tenho andado aqui nas ruas de São Paulo, onde eu tenho voltado a morar um pouco também em Brasília. A gente vê um aumento muito grande da miséria, né? A inflação está muito alta, então isso de fato corrói o poder de compra. Os R$600 do Auxílio Brasil agora não são os mesmos R$600 da época da pandemia. A inflação já corroeu parte disso daí. Agora é um dinheiro que ao cair na mão das pessoas mais pobres, ele volta diretamente para a economia. As pessoas gastam isso em alimentação. Então, de alguma maneira, isso melhora o amparo. É melhor você ganhar 600 do que R$400. É um aumento de 50% para quem obtiver esse benefício. O caminhoneiro que vai receber uma ajuda de R$1.000 ali, né, um vale gás a cada 2 meses que se aumenta o valor. Algum efeito, isso aí também não pode menosprezar, né? Agora, a população entende, o Bolsonaro está muito associado à má gestão da economia, à má gestão da pandemia, já tem uma imagem muito consolidada na cabeça da população de que ele é um presidente ruim, de que ele é um presidente homofóbico, misógino, incompetente. Então eu acho que no conjunto, apesar de as medidas terem um objetivo eleitoral para tentar colocá-lo no segundo, se houvesse, primeiro, forçar que haja um segundo turno, porque as últimas pesquisas, segundo o Datafolha, sobretudo, davam uma chance muito grande de Lula vencer na primeira etapa, no primeiro turno. Então, colocar o Bolsonaro no segundo turno e levar o Bolsonaro a reverter um quadro de derrota eleitoral, eu acho muito difícil. E eu concordo com você no sentido de que o efeito não será esse efeito milagroso que os auxiliares do presidente, os aliados dele esperam. Me parece mais uma medida desesperada, deixa uma armadilha fiscal e uma bomba fiscal para o próximo governo, né, claramente. Eu acho importante discutir política pública e avaliar se esse gasto com os mais pobres é tão alto assim, como às vezes alguns jornalistas, a mídia fala, porque na hora de fazer uma desoneração fiscal para setores da empresa, eles não contam os bilhões. Isso se faz com muita facilidade. Na hora de acrescentar alguns bilhões para um gasto social direto para os mais pobres, temos que ver a regra de ouro, a questão fiscal, o teto de gasto. A gente viu como que a saúde e a educação foram sucateados. Então, o eventual governo Lula, eu acho que vai estar diante desse dilema. Vai manter os R$600 na campanha eleitoral? O que o Bolsonaro vai falar? Se você me reeleger, eu vou manter os R$600 ou ele vai assumir que vai acabar e que é meramente eleitoreiro? Como é que o Lula vai se posicionar em relação a isso? Eu acho mais importante do que o Lula ficar falando se vai ser ou não vai ser candidato à reeleição. Um assunto que ninguém está pensando agora. Abre disputa interna, abre mão de uma expectativa de poder. A gente conhece o Lula, se ele estiver bem, pode ser candidato à reeleição. Então, o Lula às vezes se desvia do foco, né?
vai comentar o caso do Pedro Guimarães e falar: não sou policial nem procurador. Desculpe, o Lula foi injustiçado no processo da Lava Jato, isso não pode fazer com que ele tenha uma atitude defensiva ao comentar um caso explícito de agressão às mulheres. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, tem todo o direito de defesa, isso está assegurado, né? Agora, as acusações são muito graves de assédio sexual. Quem viu os relatos são nauseantes, são sólidos os relatos das mulheres, e tem gravações dele de assédio moral na Caixa. Então, o Lula, nessa hora, sobretudo porque o eleitorado feminino tem uma preferência por ele, deveria se manifestar de uma outra maneira. Esses erros que o Lula comete, me parece que ele acaba dando de bandeja alguns motes de campanha para o Bolsonaro, ou perdendo, porque tem que focar na economia, que é o debate que interessa, o debate da vida real, como você falou. Quem vai ao supermercado, quem anda nas ruas das grandes cidades brasileiras, está vendo um aumento da miséria, está vendo um aumento do custo dos alimentos, está vendo que a inflação corroeu o poder de compra. Todos nós ficamos mais pobres, o país empobreceu. O Bolsonaro piorou o Brasil, né? Piorou os efeitos da pandemia, ele piorou a crise econômica. O Bolsonaro, ele piora o Brasil. O debate é esse, é preciso tirar o Bolsonaro do poder para o Brasil parar de piorar, porque ele piora o Brasil em todas as áreas. Perfeito, então a gente conversou com o Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Muito obrigada, Kennedy, pela sua participação. Ô, Ana, sempre um prazer falar com você, com o Cosmo. Grande abraço, bom programa aí para vocês, boa noite. Abraço, Kennedy.